no Brasil, ele promulgou a lei, obrigando as faculdades de letras a terem o tupi. Os melhores cursos foram em Salvador da Bahia e no Rio de Janeiro. O de São Paulo não era muito bom, não era curso grande coisa, não. Por que não? Porque havia muita confusão entre o que era tupi e o que era guarani. Tanto que a língua era chamada de tupi-guarani, quando não, na verdade são duas línguas diferentes. Como é que é cristão em tupi? Caraíba. E como é em guarani? Caraí. Como é que é canoa em tupi? Igara. Como é que é em guarani? Igá. Como é que é terra, região em tupi? Tetama. E como é que é em guarani? Tetã. O guarani tem aspiração. Vocês sabem, vocês já leram o Guarani de José de Alencar? Tem um trecho da obra lá, em que ele fala que o índio Peri pergunta assim a Ceci, né, o índio Peri: por que você me chama? Desculpe, a Ceci pergunta para o Peri: por que você me chama Ceci? Você não sabe dizer Cecília, que é meu nome? Aí ele disse: Cecília. Você sabe que o Guarani não tem o L, né? Assim como o Tupi também não tem L. Mas se você sabe dizer meu nome, por que você não diz sempre? É porque Ceci é palavra que Peri tem dentro da alma. É uma palavra da sua língua. Sim. E o que quer dizer? O que Peri sente. E ele não quis traduzir para ela. Ela ficou impaciente e foi perguntar lá para o pai dela o que é que queria dizer Ceci. E o pai dela disse, Dom Maris: Ceci quer dizer doer, magoar. Saci, em tupi, quer dizer dor dele. Ou então ele tem dor. Ele está com dor. Saci, quer dizer que Ceci era o nome que ele dava para ela, porque ele era um amor não correspondido, né? Era um amor que não era correspondido. Não há dor maior no coração do ser humano que acho que é essa aí, né? Uma das maiores dores, né? A dor do amor não correspondido em meio a uma paixão amorosa, né? Coisa pior. E aí foram. Agora tem uma coisa. O livro se chama O Guarani, o romance. E essa construção aí, Saci, não é do Guarani. O Guarani não diz Saci. O Guarani diz Raci. O Guarani tem aspiração. Raci. A dor dele. Raci. Ora, José Alencar dá o nome romance de O Guarani e usa uma palavra lá que é tupi. Por que ele fez isso? Ele não sabiam direito a diferença. Só no século XX é que nós passamos a balizar as coisas, né? Saber realmente até onde vai uma língua, até onde vai a outra. Sabemos o que é uma língua e o que é a outra. Só no século XX é que nós soubemos o que era o dicionário do tupi antigo, o vocabulário na língua brasílica. Só no século XX que essas coisas ficaram claras, né? Muita gente então tinha ideias preconcebidas, ideias errôneas. Pois é, gente, com isso a língua foi muito mal estudada. Foi muito mal estudada durante muito tempo, desde que ela deixou de ser falada no século XVII, o tupi antigo. A língua geral ainda era falada na Amazônia, e a língua geral paulista desapareceu no século XIX e XX com as migrações. Com isso, minha gente, o Brasil teve teve nessas línguas históricas de grande importância uma
grande referência de indianidade. São essas línguas que evidenciam as nossas raízes indígenas. São justamente essas línguas históricas que mostram a nossa ancestralidade indígena. Podemos estudar outras línguas indígenas, mas nenhuma delas vai explicar para a gente o que significa Paraíba, o que significa Sergipe, o que significa Piratininga. Nenhuma delas. Até em regiões onde essas línguas são faladas, o tupi está presente. O tupi médio, né? Não digo o antigo, não. O antigo está presente na costa, né? Daí, na língua portuguesa, as milhares de palavras que nós temos. Se eu disser para vocês assim, ó, o curumim cutucou, o curumim cutucou sua pereba. Vocês entendem, né? Eu estou falando. Se eu for traduzir para o tupi isso aí, fica assim, ó, curumim, oi, cutuque, o pereba. As palavras são as mesmas, exceto os possessivos aí, né? Curumim, oi, cutuque, o pereba. O menino espetou a sua ferida. Todo mundo sabe no Brasil o que é ficar com nhenhenhen. Ficar com nhenhenhen, né? Ficar falando sem parar. O verbo nhenhen é o verbo falar. É o verbo falar. Todo mundo sabe o que é dar um soco, né? Todo mundo sabe o que é uma paçoca. O verbo soc. Todo mundo sabe o que é cutucar. Todo mundo sabe o que é brincar de peteca. Peteca é justamente isso aqui, ó. Esbofetear. Petec. O Brasil então vai ter nessas línguas históricas, tupi clássico, médio e moderno, vai ter realmente uma forte influência delas, né? Uma forte influência delas. Por exemplo, na nossa alimentação, os nomes das nossas plantas, dos nossos alimentos, né? A macaxeira, a mandioca, o aipim, o jerimum, nossa, uma infinidade de nossos animais, alguns animais brasileiros, e alguns nomes que vão inclusive entrar para línguas, para a língua inglesa, para a língua francesa, para línguas, até línguas asiáticas, vão receber palavras do tupi. Na Índia portuguesa, antiga Índia portuguesa, que hoje é a maior produtora mundial de caju, está lá. O cajueiro de vocês está lá, na Índia. Eles produzem castanha de caju. Você tem que saber como. A maior produção mundial não é do Brasil, não, é da Índia. Sabe? Estão lá então as plantas brasileiras que foram levadas na colonização. Então, na língua portuguesa, nós temos aí uma infinidade de palavras que estão presentes, nomes e mesmo muitas vezes nomes de grupos indígenas que não eram tupis, mas foram nomeados e foram conhecidos pelos seus nomes dados pelos tupis. Por exemplo, Tocantins, os índios Tocantins. Tucana, que é a ave, o tucano. Tim quer dizer bico, bico de tucano. Por exemplo, o estado, o Birajara, o povo Birajara, os Ibiraiara, era aqueles que tinham na mão um cacetete grande, uma arma defensiva. Não era uma flecha, não era um arco, era um pedaço de pau bem grande que eles
usavam para se defender. Ibirajara, o que segura, o que porta, né? O porrete na mão para bater, para se defender. Isso que é o Ibirajara. E esses índios não eram tupis, não eram índios tupis. Vejam, na toponímia brasileira, então, o número de nomes que nós temos na nossa toponímia, desde os primeiros séculos, né? E os nomes mais antigos são os da costa. Os nomes da costa. Eu escrevi um artigo há pouco tempo, analisando esses nomes que têm P no final. Esses nomes que têm P no final. Por exemplo, Sergipe, Camaragibe, Mamanguape. O que quer dizer isso? Esse P em tupi é a posposição. Tupi não tem preposição, tupi tem posposições. Então, se eu digo assim, vou para o rio, vou ao rio, a só P. Vou ao rio das Araras, a só Arara P. O P é o para ou em. Sergipe significa no rio dos Siris. Serigipe. Mas como que nós vamos colocar um P aí? Que coisa estranha, não é? Colocarmos um P aí no final da palavra. Por que isso? Não soa estranho para vocês? No rio dos Siris. Por que não falam só rio dos Siris? Sabe por quê? E aí que eu fui ver. Isso aí acontece em línguas indígenas da América toda. Acontece em línguas dos Estados Unidos. Eles usam isso. Coloca o em no final, o nome de lugar. Acontece em línguas da América Espanhola, acontece no Náhuatl, acontece no Quichua, a mesma coisa. E é muito interessante, é alguma coisa dos... Não foram os colonos que fizeram isso, foram os índios mesmo que faziam isso. Colocavam um P nos seus nomes de lugares, colocaram em, né? O em seus nomes de lugares. Então ficou aí, Mamanguape, né? Mamangá, uma planta, guá é enseada, e P é na enseada dos mamangás. Daí Mamanguape, Mamanguape, um nome tradicionalíssimo dos nossos tupis antigos. Certo, gente? No século XIX, Oswald de Andrade vai dizer que o dilema do Brasil é to be or not to be, né? Parafraseando Shakespeare. Olha lá, levanta um pouco aí, mostra a camiseta para o povo aí. Esse menino aí é americano, viu? Inclusive ensinando na internet. Outro também que é de São Paulo, pode levantar um pouquinho aí, o Matheus, pode se apresentar. Esse também é uma sumidade na língua tupi, está ensinando, e justamente são com essas pessoas, além desses potiguares que aqui estão entre nós aí, o nosso amigo Ezequiel. Levanta aí a mão, Ezequiel. O pessoal já conhece você? O Danilo, outra sumidade, o Matheus. Onde está o Elson? Aí os potiguaras. Todos eles então estão realmente fazendo um trabalho magnífico e muito importante, certo? Porque é justamente um trabalho de busca das raízes do Brasil, é um trabalho de busca da identidade brasileira. No mundo globalizado, minha gente,
inteligência artificial, minha gente, as fronteiras econômicas já não estão mais existindo. No mundo globalizado, você come as mesmas coisas aqui na Guiné-Bissau, na Índia, no Paquistão, na China. No mundo globalizado, as pessoas estão se vestindo do mesmo jeito. Claro que há exceções, claro que há, mas nós temos aí uma situação de empobrecimento da experiência humana. Empobrecimento da experiência humana, quando as culturas morrem. Cada vez que uma cultura desaparece, que uma língua desaparece, é a experiência humana que está se empobrecendo. Entendem? Então, o que está acontecendo aqui na Paraíba é algo exemplar, um exemplo para outros, para o Brasil, porque era uma língua que já tinha desaparecido, e felizmente ela foi muito bem estudada, foi uma língua que foi muito bem conhecida, foi muito bem aprendida. Houve 2 gramáticas nos tempos coloniais, fizeram-se dicionários, foram feitos autos teatrais, poesia nessa língua. Então essa língua se tornou uma das línguas indígenas mais bem conhecidas. Já não tiveram a mesma sorte povos da Amazônia, cujas línguas desapareceram ainda nos tempos coloniais, sem terem sido estudadas. Só ficaram os nomes dos lugares, que ninguém muitas vezes sabe, ninguém sabe o que significa. Maués, você trabalhou com Saterê Maué, né? Sabe que lá em Maués é a terra do Guaraná em pó, não é? O Guaraná em pó. Olha, quem vai atrás de comida de índio pode saber que vai viver bastante, viu? E comida de índio é comida boa, e comida saudável, e comida que leva mesmo a viver muitos anos. Pode ter certeza do que eu estou falando, viu? Guaraná em pó já está provado que é um dos alimentos, é um antioxidante, evita o câncer, uma planta. E outra coisa interessante, descobriram que lá em Maués, você sabe da história, né, de Maués, quer que eu falar para eles? Não, eu falo. Em Maués, descobriram que homens de 80 anos estavam tendo filhos ainda. Então dá para ter filho até 80, 90 anos tomando Guaraná em pó, tá? Então vejam só que coisa, da vitalidade, virilidade. A tapioca, tapioca não, o inhame, a macaxeira, outro alimento excelente, o inhame, o cará, certo? Sem falar nas castanhas, a castanha do Pará, ou castanha do Brasil, essa aí é maravilhosa. Quem se alimenta com castanha do Pará, pelo menos 1 por dia, 2 por dia, está se protegendo contra muitas doenças. Então saibam que comida saudável, comida indígena é comida saudável, não tenho dúvida disso, sabem? E nós temos aqui, gente, neste momento, um processo que nós chamamos em antropologia de revivalista, um revivalismo. Revivalismo é um fenômeno social de ressurgimento de alguma cultura antiga, de uma língua antiga, de uma situação que já foi vivida pela humanidade e que se busca recuperar e restaurar. Por exemplo, um revivalismo muito importante foi o Renascimento. O Renascimento foi um grande momento revivalista, que a língua latina, a língua grega, né, foram novamente estudadas, tornaram-se línguas de homens de cultura e influenciaram muito, né, os tempos modernos.
Vocês vejam, a língua latina, meu pai estudou grego na escola secundária, meu avô chegou a estudar hebraico na escola secundária. O homem do Renascimento precisava saber essas línguas, o latim, o grego e o hebraico, a língua da Bíblia. Um processo, outro fenômeno revivalista foi o ressurgimento da língua hebraica em Israel. Em Israel o hebraico ressurgiu, ressuscitou a partir do século XIX e no século XX. Ressuscitou a língua ressuscitou. E agora nós estamos num processo que é parecido. É um momento de valorização de uma língua que já foi falada nestas terras, já foi a língua destas terras, certo? E agora precisa voltar a ser estudada. Claro que haverá bons falantes, haverá falantes incipientes, mas ela precisa ser conhecida, porque ela foi a língua desta terra, não só desta terra, mas toda a costa brasileira. Ela entrou no interior, ela nomeou os lugares do Brasil, e nenhum brasileiro poderia passar sua vida sem ter pelo menos conhecimentos básicos dela, sabe? Conhecimentos básicos dela. Ela define a brasilidade, sabem? É isso realmente. Saber tupi, estudar essa língua, na verdade é uma questão de afirmação da identidade brasileira, de valorização das nossas raízes, num mundo que cada vez mais perde as suas identidades. A última trincheira da identidade será a cultura, é a última trincheira da identidade. Só a cultura então vai restar. Se nós queremos ter alguma identidade enquanto povo, nós temos de valorizar a nossa cultura. E é hoje que eu lanço então uma ideia, e essa ideia quero que seja bem acolhida, que o curso de Tupi surja aqui na Paraíba ou no Rio Grande do Norte como língua, como uma matéria, como um curso de 4 anos para formar os professores. A Baiana Traição está cheia de professores de Tupi, mas que nunca passaram por uma faculdade, por uma universidade para poder aprender a língua Tupi em nível acadêmico, em nível universitário. O Rio Grande do Norte está cheio de professores que também não tiveram essa oportunidade. O Espírito Santo, então está mais do que na hora de a Universidade Federal da Paraíba e a do Rio Grande do Norte criarem esse curso como um curso de 4 anos, ou no mínimo de 3 anos, para formar professores que vão trabalhar nas escolas da Paraíba, nas escolas do Rio Grande do Norte, do Espírito Santo. Está mais do que na hora que a antiga ideia que tiveram no ano de 1954, o Congresso Brasileiro lutou por isso, e o presidente Café Filho, ele não era potiguara, ele era potiguar, Rio Grande do Norte, né? Mas justamente potiguar vem de potiguara, dado o grande número desses índios na costa brasileira, naquele estado, né? No estado vizinho. Esse presidente promulgou essa lei. Está mais do que na hora. E o que aconteceu depois? Por que essa língua, por que essa disciplina foi desaparecendo? Quando surgiu a linguística no Brasil,
e o Papa da Linguística foi Matoso Câmara, o que aconteceu? Que houve uma forte crítica a esses estudos de Tupi, porque praticamente só se estudava Tupi antigo nas faculdades, não havia outra língua indígena. E essa foi a crítica. Por que estudar só Tupi, se há outras línguas indígenas? Bem, nós temos de considerar que a linguística é a ciência da linguagem. A linguística é uma ciência que vai encarar todas as línguas como iguais, em termos assim de um sistema de signos. As línguas são todas iguais, importância. Agora, o que a linguística estrutural não levava em conta é que certas línguas têm importância histórica muito maior, né? Enquanto línguas elas são equivalentes, aí tudo bem, mas a questão vai além da linguística, vai para o plano histórico, e aí é que as coisas se diferenciam. Não se pode equiparar o Chavante ao Tupi antigo, em termos de importância histórica, que o Chavante só foi descoberto no século XX, enquanto o Tupi antigo foi uma língua que definiu a nossa identidade brasileira, né? Então tem essa diferença. O primeiro passo que eu gostaria que fosse dado aqui, primeiro, trazer professores da Federal da Paraíba para nossa causa, ganhar professores que queiram aprender a língua. Olha aí o professor esse nome dele, Benjamin, não? O professor Jefferson, não. É outro presidente. Oi? É outro presidente. Dos Estados Unidos, né? Presidente dos Estados Unidos, Jefferson, não é Jefferson, É o Roosevelt. Oi? Roosevelt, presidente Roosevelt, era Franklin Delano Roosevelt, é o nome italiano, inclusive, né? Delano, hein? Vejam, nós precisamos já então, numa primeira etapa, precisamos fazer com que esses professores, professor Franklin, por exemplo, que acaba de entrar na universidade, né? Que ele aprenda a língua e que possa começar a ensiná-la aqui, e numa segunda etapa, quando o curso já estiver sendo ministrado aqui, criar um curso de 4 anos. Aí nós teremos tempo de formar esses jovens que estão aqui, alguns dos quais ainda estão fazendo graduação, formar alguns desses jovens que estão aqui, alguns de vocês, para assumirem uma cadeira de língua tupi e fazer com que essa língua realmente se torne viva novamente, que ela seja aprendida, que ela seja novamente falada. Se não for falada por 10 mil pessoas, que seja falada por 100 pessoas, ela vai voltar a ser falada. Quer dizer, isso vai ser um grande trunfo, uma grande conquista, não só para Paraíba, mas para o Brasil todo, e fazer com que o Brasil, né, renasça onde ele nasceu. Aqui no Nordeste nasceu o Brasil, e que ele renasça aqui nestas terras do Nordeste. Vocês são os brasileiros que eu considero mais autênticos, muito mais do que eu, que os paulistas, que têm muito sangue europeu. Vocês são brasileiros assim, vocês são Brasil profundo mesmo. Vocês não tiveram muita imigração europeia, pouca imigração árabe vocês tiveram.
Então eu acho que vocês são mais assim, né? Tem mais brasileiros que nós, entende? Mas aí dizer quem é mais brasileiro é uma questão realmente de coração, né? O coração é que diz quem é brasileiro. E isso é o que eu quero ver aqui na Paraíba. Não eu somente, mas todos os potiguaras querem isso de vocês, da Universidade Federal da Paraíba. Ano passado, no atrasado, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, foi me visitar lá em casa, na minha casa lá em São Paulo. Ela não era ministra ainda, ela era candidata a deputada federal, e eu já falei com ela sobre isso. Essa ideia já está começando a ser aí ventilada aos quatro cantos, e vocês têm, a universidade tem o dever de cuidar do seu povo original, tem o dever de cuidar dos seus índios. Os índios da Paraíba são os potiguaras, os tabajaras, tem o dever de cuidar deles. E se nós tivéssemos ainda em São Paulo, tivéssemos tupis, tivéssemos tupiniquins em São Paulo, mas não temos, né? Esse seria algo maravilhoso, mas nós não temos mais. E vocês têm. Primeiro, um povo que nunca saiu da terra que ocupou, perdeu terras, mas a terra que eles ocupam hoje sempre foi deles. Não há outro povo na costa brasileira tenha esse privilégio de ocupar a mesma terra há 520 anos, desde a chegada dos portugueses. Não há outro povo. E se usar no interior da América, do Brasil, no interior do Brasil, nós não sabemos. Não há documentação comprovadora disso. Certo? Segunda coisa, só os potiguaras escreveram na própria língua. Os potiguaras deixaram cartas. Essas cartas foram guardadas durante a invasão holandesa, foram levadas para a Holanda, estão lá guardadas. Foram cartas escritas por potiguaras, e somente existem essas cartas que vieram dos antigos, do tempo colonial. Mas nada foi que nós saibamos que tenha sido escrito por os próprios índios, essas cartas. Então vocês foram o único povo que escreveu na própria língua nos tempos coloniais, certo? Vamos falar de segunda coisa. Então a universidade tem o dever de resguardar, de ensinar a cultura desse povo, para que essa cultura se fortaleça, para que essa cultura brilhe e possa entrar neste século 21 que já está avançando, que possa realmente entrar com muito otimismo de fazer ressuscitar uma cultura que já estava dada como morta, fazer reviver as suas raízes. E não tenho dúvidas, para terminar, não tenho dúvidas que sem raízes, né? Assim como sem raízes uma árvore morre, assim também sem raízes um povo, ele definha, ele acaba, certo? E é isso que eu quero pedir a vocês aqui da universidade. Inicialmente, professores que queiram aprender a língua, e depois que se crie esse curso para o futuro não só do povo potiguara, mas da Paraíba e de todo o Brasil. Muito obrigado a vocês. Muito contribuído para o fortalecimento da nossa língua, o tupi antigo. Está aqui os professores de tupi
que acompanham, sob a orientação do professor Eduardo Navarro, que vem publicar aí, já está na gráfica, uma cartilha, o Tupi Potiguara Coapa, que está saindo em várias escolas, vários professores, para ter esse material didático específico da nossa língua. Isso a gente só tem a agradecer a nosso Tupã e Encantado por todo este momento, por toda essa conquista. E agradecer, professor, especialmente a você por essa parceria, por essa contribuição, você é um patrimônio histórico do povo potiguara. Agora eu abro aqui, se alguém da plateia quiser fazer alguma fala, alguma pergunta, alguma contribuição. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Então, eu fico assim muito feliz com a presença de todos vocês e desses rapazes aí que tomaram à frente mesmo essa tarefa de aprender a língua e hoje estão aí estão ensinando nas escolas, estão ensinando na internet e que vão me suceder, né, num determinado momento, que eu já tenho 30 anos de professor na USP, eu estou na minha última década de professor na USP, então, nesta última década que eu vou formar aqueles que vão ocupar o meu lugar, e que vão ocupar aqui as cadeiras, a cadeira de língua tupi, aqui na Paraíba, e fico muito feliz que vocês, o entusiasmo que vocês mostram, sabe? O brilho nos olhos que vocês têm, que é isso realmente que faz uma causa ser vitoriosa. É o entusiasmo de quem luta, né? O entusiasmo do guerreiro. O guerreiro que tem entusiasmo, ele vence. Minha gente, muito obrigado a todas as professoras que me trouxeram aqui, que me pagaram minha passagem para vir aqui, que me trouxeram aqui para ver também os meus potiguaras, para poder revê-los, e eu vou voltar no mês de janeiro. No mês de janeiro eu vou passar um mês inteirinho aqui na Paraíba, janeiro e fevereiro, trabalhando com os potiguaras, dando curso para eles, e se vocês quiserem também, podemos dar curso aqui na universidade, tá bom? Um curso intensivo aí de língua tupi, aqui já vamos começando aí a fazer a cabeça desses jovens que estão aqui, que ainda não tiveram contato com a língua. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela, viu? Tá bom? Muito obrigado a todos vocês, foram ótimas, e eu espero também um dia levá-las a São Paulo aí para futuras participações nos nossos congressos, tá bom? Yes,